Quem é Marcos Dantas? Marco Dantas é um engenheiro agrônomo, extensionista há mais de 30 anos, de Alagoas. E como está o serviço de assistência técnica e extensão rural lá no estado de Alagoas? Houve pequenos avanços, né? Nós estamos dentro da Secretaria da Agricultura e atualmente estamos dentro de uma autarquia chamada Emater. Já houve uma melhora, né? Temos um quadro que começa a discutir quadro próprio, fazer concurso público, então estamos navegando no sentido de concretizar a possibilidade de atender o agricultor naquilo que ele mais deseja, opções para permanecer no campo, morando e produzindo. Quantos agricultores familiares existem no estado de Alagoas? A faixa de 110 mil agricultores familiares. Distribuídos em quantos municípios? 101 municípios, 102, 100 municípios, porque Maceió e Satuba tem muito pouco. Esses agricultores atualmente, eles produzem para consumo interno, eles conseguem os agricultores familiares vender. Normalmente eles produzem mais para autoconsumo, né? Isso é normal no Nordeste. Mas também um pequeno excedente vai para comercialização. E qual a lavoura que se destaca nessa produção assim que eles conseguem fazer circular? Hoje se destaca a mandioca, se destaca uma parte da oleoricultura, também, principalmente na região de Arapiraca, milho, feijão, pecuária de leite, né? Pecuária de corte, caprino e ovinocultura. Você falou que tem 108 mil familiares. 110 mil. 110 mil. Para atender essa demanda, o Estado, quantos extensionistas tem o Estado de Alagoas para atender essa demanda? Hoje o Estado tem poucos extensionistas para atender essa demanda. Isso é um fato, né? O sindicato, o Sindagro, tem cobrado do governo do Estado com a realização do concurso público. Ele nos comprometeu que esse ano faria concurso público. Nós vamos cobrar. Vamos cobrar, né? O sindicato vai cobrar. Mas quantos extensionistas tem hoje a Emater Alagoas? Tem menos de 300 extensionistas. Menos de 300 extensionistas. Então tá. Incluindo os bolsistas. Bolsistas, né? Lá, como no resto do Brasil, tem essa questão do envelhecimento, quer dizer... Tem esse envelhecimento, tem. Também esse é um problema muito sério, mas o que não quer dizer que o limite seja a idade. O limite é o conhecimento. Então você tem um conhecimento acumulado que, por ter 50, 60 anos, ainda está, né, com condições de fazer extensão rural. Acho que o problema nosso, necessariamente, é a idade. Nosso problema é a questão do conhecimento. Ficam aqueles que não têm o conhecimento suficiente para dar conta do trabalho, do papel da extensão rural. A criação desta agência, na sua opinião, pela sua experiência, ela vai contribuir com os serviços de assistência técnica e extensão rural, não só em Alagoas, mas como o país como um todo? Essa agência nacional tão propalada, falada, discutida, claro, ela vai ter um papel importante, né? Isso acho que a grande maioria das pessoas já tem esse entendimento. O problema é, no meu ponto de vista, qual regime jurídico ela vai estar assentada, né? Se você escolhe um regime jurídico, por exemplo, de uma autarquia, nós já sabemos que as autarquias são pautadas pela ineficiência. Não precisa dizer quais são elas, que todos nós conhecemos em nosso estado e nesse país. Então nós precisamos criar alguma coisa que case bem o atendimento com eficiência. E, por exemplo, nós podíamos falar aqui da Embrapa, que tem reconhecido internacionalmente, é uma empresa de Estado, uma empresa pública de direito privado. Podemos falar da EPAGRE, no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, que é uma empresa de pesca e extensão rural, que também faz um bom papel. Podemos falar da Emater DF também. Podemos falar da Emater Minas e tantas outras que têm um papel hoje exitoso em atendimento ao agricultor familiar. Então, esse é o encaminhamento que nós deveríamos dar, né? Sempre buscar qual regime jurídico serviria primeiro, para depois vir a gestão, né? Gestão é ciência. Não vamos confundir as coisas, dizer que resolve com uma boa gestão. Você, como um conhecedor, um estudioso neste assunto, qual seria a melhor personalidade jurídica para esta agência? No meu reforço, seria empresa pública de direito privado. O Estado continuaria na mão dele, né, essas prerrogativas, mas ela é uma empresa mais aberta, fácil de você conduzi-la, porque as normas são menos, como diz alguns estudiosos, o que não é proibido pode. Mas o serviço público, na autarquia, só faz tudo dentro da lei. Na empresa pública de direito privado, não. O que não é proibido, pode. Então ela tem uma abertura enorme para poder fazer um bom papel, um bom trabalho e atender às demandas do homem do campo. E nós estamos aqui nesse 5 de junho, às vésperas talvez do lançamento da nova empresa.
Você está especulando sobre a questão da estrutura dela. Você não tem informações? Como é que ela vem? Até hoje não se tem informações. Até a véspera não tem a informação completa? Pelo menos que eu saiba. As informações que eu li na internet falam de uma agência. Mas o nome agência é só um apelido. Eu posso criar uma empresa pública e dar o nome de agência. O que interessa em primeiro lugar é qual o regime jurídico. Só tem dois: o público, direito público e direito privado. Tá? E isso é pertinente porque nós temos que alcançar a possibilidade da agricultura, meu caro Gauchinho, permitir, garantir a sucessão familiar. Se você não tem uma empresa que marque a eficiência, nós vamos continuar lidando com o agricultor pai sem prestar atenção no agricultor filho, que poderá suceder, poder fazer a opção de continuar fazendo agricultura e morando no campo. Você falou em sucessão, o agronegócio também hoje tem um grande problema de fazer a sucessão. Por mais que estejam bem estruturados, o jovem não está querendo ficar nem no agronegócio. Como um estudioso nesse assunto, na sua opinião, por que o jovem não quer mais permanecer no campo, mesmo no agronegócio, onde eles estão obtendo momentaneamente lucros importantíssimos? A vida não se resume ao trabalho e obviamente ao lucro. Há um sentimento de prazer, de necessidade do consumo, né? E a televisão e a internet, há uma força brutal chamando para o consumo. Então ninguém vai querer ficar no campo sem poder consumir do que o mundo global oferece, né? Mesmo que você tenha muita riqueza, você não quer continuar no campo, está longe desse consumo. Então acontece com o jovem a mesma coisa. Ele pode ter muito dinheiro do bolso, mas ele está reservado a um ambiente de muito pouco prazer, divertimento. E isso marca. O mundo do consumo exige a presença muito forte. Nós temos a opinião de que você pode levar lá no campo, você pode levar uma boa escola, você pode levar o lazer, você pode levar a saúde, mas se o filho do agricultor não tiver renda, nada disso, na minha opinião. Então nós estamos fazendo um trabalho de que para ele permanecer no campo ele tem que ter renda. E como nós fazemos que o agricultor hoje, o agricultor familiar, faça que o filho dele possa ter renda para ter a satisfação de viver no campo? Só, a renda é um elemento importante, né? Ela mede a pobreza no sentido econômico. Mas existem umas outras pobrezas que mesmo você tendo renda, você não consegue ter a opção de continuar no campo. Por exemplo, você tem uma logística muito ruim para transferir seu produto para os portos, para o comércio mais próximo. As estradas são intransitáveis no momento da colheita. Você tem dificuldade de acessar a tecnologia, não acessar no sentido do computador de comprá-la, mas no sentido de transportar até lá. Você tem problema porque as estradas são intransitáveis. É um ponto negativo. Questão de saúde, de educação no campo também é problema. Então, quando você junta todos esses fatores, a gente tem que pensar duas coisas importantes. O que é que o governo, o que é o Serviço de Extensão Rural pode discutir? Opções de permanência no campo. Eu posso optar por permanecer no campo se a minha é oferecida condições de permanecer no campo. Eu posso morar no campo e continuar agricultor, ou eu posso fazer a permanência morando e produzindo no campo. Mas deixa que esse cidadão possa fazer as escolhas, porque o mundo moderno exige, o mundo do consumo exige a sua presença, e quem está afastado, né, termina se deslocando de uma forma muito mais perversa, porque se desloca sem renda e sem estudo. E quem vem primeiro para a cidade, meu caro Gilmar, são os que têm mais escola. Então nós deixamos o campo à mercê dos analfabetos, dos mais velhos, dos analfabetos. Aí vem a outra discussão que você levantou: como é que garante a sucessão familiar? Você também é extensionista lá do município de Arapiraca. E estou vendo aqui, você tomou uma iniciativa aqui. O que é este projeto? Esse projeto é um projeto que visa, né, aos agricultores de Alagoas, por exemplo, que ele já trabalha dentro da lei do semiárido, que tem recursos do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, com bônus de até 85% no valor da parcela ou na liquidação. Então, alguns municípios alagoanos têm esse direito. Eu estou propondo que, em vez de usar a lei do semiárido, se use a lei do polígono da seca, porque mais 13 municípios passarão a ter acesso a esse benefício. Bom para o agricultor, que é uma das formas que eu comentava com você. Alguma ferramenta a mais de escolha do agricultor permanecendo no campo. Quando ele
tem dinheiro subsidiado e pode pagar menos, não só o juro, mas um rebate e um bônus. Então a necessidade desse projeto é disso. Então eu estou aqui hoje em Brasília, levando também essa discussão para os deputados de Alagoas, e isso tem uma vantagem, é feito por uma portaria ministerial, não precisa ir para o Congresso, então é a portaria do ministro. Então a facilidade em você implementar esse projeto, e com isso ganha todo mundo, ganha a sociedade brasileira, porque está vendo o seu dinheiro está chegando, e ganha o agricultor porque recebe a autorização da sociedade para usar esse recurso. Quando é que a seca vai deixar de ser um tormento tão grande na vida dos nordestinos? Você acha que tem uma saída para essa agonia? A circulação do semiárido, a ASA, ela diz que a seca, essa é a 72ª seca. Isso quer dizer que a seca não é um problema emergencial. Então a seca é um processo normal de convivência. O que tem que se fazer é políticas públicas efetivas. Efetivas significa dizer serviços públicos eficientes para que torne a política pública efetiva. Aí sim eu posso garantir que o homem continue no campo. Mas se a gente tem serviços de pesquisa e extensão rural, por exemplo, ineficientes, eu não vou garantir que essa ferramenta alcance o seu objetivo. Então a primazia da importância do serviço eficaz é a contundência da política pública efetiva. Então eu acho que a seca passa por aí, né? Em Alagoas nós estamos discutindo o Canal do Sertão. É um rio que está sendo cortado, vai ser cortado parte do estado em até 250 quilômetros. Mas para cortar um rio e para irrigar, eu preciso de ciência. Irrigação é ciência, não é a coisa improvisada. Porque essas terras que vão ser cortadas em Alagoas, grande parte delas não são aptas para fazer agricultura e, consequentemente, não são aptas para fazer irrigação. E algumas com restrições. Estas restrições exigem a presença de um agrônomo, especialista em irrigação, né? Porque senão nós podemos colocar o dinheiro da sociedade de novo pelo ralo e o agricultor continuar saindo do campo, porque não houve efetividade da política pública. Então você quer dizer que ainda, pessoal, que essa convivência com a seca, ela é histórica e você cabe de afirmar que existem alternativas. Este modelo que está sendo aplicado não é uma compra de voto antecipada, agora que você submete ao agricultor, o beneficiado, ao caminhão-pipa, uma cesta básica, uma ração para o gado dele. Será que isso não é uma forma de você ter sempre esse eleitorado na mão de quem está comandando o Estado, o país? Eu poderia responder, meu caro Gilmar, seguindo essa mesma lógica sua, mas eu vou precisar fazer outra lógica. Há duas coisas importantes que nós precisamos entender. O que está em debate no país hoje, sempre esteve, mas hoje pode estar mais claro, é quem controla os recursos naturais e quem controla os tributos. Se a sociedade entender esse jogo, ele não vai permitir que haja essa troca. Segundo, o exercício da cidadania e as liberdades individuais é quem garante essas escolhas. Então precisamos de mais escola no campo, mais gente sabendo interpretar um texto. Essa é a diferença. Bom, agradecemos aqui ao nosso Marcos Dantas, né? E fica a nossa expectativa que este projeto que está sendo lançado, ele venha atender os anseios dos extensionistas e que esta política possa reverter essas questões que nós acabamos de colocar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês do Mato Grosso.